Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. Quem chega agora aqui é a Ana Cátia, editora do BDM Online, para conversar com a gente. Ana, atualiza então para a gente o que vem, né? Aí hoje pela frente na agenda da Rosa Riscala. Bom dia, minha querida. Bom dia, Débora. Bom, a divulgação da inflação americana, o CPI de setembro, sai às 9h30 da manhã. E, além do destaque, é uma exceção do Departamento de Trabalho, né, durante o shutdown, que completa hoje 24 dias. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, deve manter o ritmo de agosto, subindo 0,3% no mês e 3,1% na base anual. Já a medida cheia deve subir 0,4% em setembro, também no mesmo ritmo de agosto. Na comparação anual, a expectativa é de alta de 3,1, ou seja, acima da alta de 2,9 em agosto. É esperada uma pressão adicional sobre os preços de bens por causa das tarifas do Trump, que continuam se materializando gradualmente e que podem puxar alguns alimentos também, como o café. O Trump chegou a mencionar o café na conversa por telefone, né, com Lula. Outro vilão pode ser a alta da gasolina. Bom, a paralisação do governo privou o Banco Central Americano de leituras importantes como essa, que são usadas para calibrar a política monetária. A inflação é um dos focos principais dos banqueiros centrais americanos, até porque dados anteriores à paralisação já sugeriam que as pressões sobre os preços permaneciam. No entanto, o Fed priorizou e até citou a tendência de desaceleração no emprego como motivo para o corte de juros em setembro. Bom, diante desse apagão de dados, ainda há alguma incerteza sobre a trajetória de taxa de juros do Fed. Isso mantém uma certa cautela nos mercados, mas essa incerteza é bem pequena. A ferramenta do CME aponta que o CPI não deve alterar as apostas por novos cortes de juros esse ano. A chance de outro corte de 25 pontos base na quarta-feira segue alta em 96,7%. Ontem era um pouco maior, de 98%, e também é de alta para outro corte em dezembro. Agora, no Brasil, a mediana das estimativas para a inflação do meio do mês, o IPCA 15, que sai às 9 horas da manhã, é de desaceleração para 0,24% em outubro, após uma alta de 0,48% em setembro. Para a inflação de 12 meses, a mediana indica queda da inflação a 5%, de 5,32%. Os núcleos da inflação brasileira devem ganhar força, passando de 0,19% em setembro para 0,32%. Alguns economistas que se reuniram ontem com os diretores do Banco Central manifestaram a esperança de que a inflação de serviços esteja esfriando, né? Vamos ver. Agora, não houve unanimidade nessa mesma reunião sobre quando o IPCA ficará abaixo do teto da meta, que é de 4,5%. O cenário é mais benigno para a inflação, sim, mas as declarações do Gabriel Galípolo ontem em Jacarta esfriaram as apostas de corte da Selic em janeiro. Embora ele tenha reconhecido um processo de desaceleração dos preços, as expectativas seguem fora da meta. Ele disse que a convergência para a meta demanda juros altos por um tempo prolongado. O Galípolo fez questão de reforçar o incômodo do Banco Central com a inflação acima da meta. E por causa dessa fala, o mercado preferiu se ajustar à comunicação, né, do Galípolo. Os juros futuros se estabilizaram, interrompendo então 3 pregões de quedas. A boa notícia foi que nem o rally de quase 5,5% do petróleo ontem, que poderia ter sido embutido como um potencial fator inflacionário, e nem a alta das taxas dos treasuries conseguiram impor uma pressão à curva de juros por aqui, Débora. Pois é, bom, e o noticiário internacional também segue nessa pauta do dia, né, Ana? Até porque a gente tem essa conversa entre Trump e Xi Jinping já confirmada, mas a reunião entre Trump e Lula não tem agenda oficial, pelo menos, né? Exatamente isso. O encontro entre o Trump e o Xi Jinping foi confirmado, renovou ontem o entusiasmo dos mercados em Nova York após tantos dias de incerteza. A reunião foi confirmada para quinta-feira, dia 30. A conversa com o Xi Jinping acontecerá na Coreia do Sul durante a APEC, que é a Cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Essa reunião já começou a ser preparada pelas autoridades dos Estados Unidos e da China. O Trump disse que espera um encontro muito bom com o Xi, mas a situação toda é muito delicada e a conversa pode até não ser muito conclusiva. O presidente americano viaja hoje para a Ásia, com paradas na Malásia, no Japão, antes da Coreia do Sul. A Casa Branca, né, não informou o encontro de Trump com o presidente Lula, que é esperado para domingo, quando os dois estarão na Malásia. Então pode rolar ou não.
Ainda na geopolítica, as sanções contra as petrolíferas russas tiveram uma primeira reação de Putin. Ele minimizou o impacto das sanções à economia russa, mas considerou um ato hostil que prejudica as relações com o Ocidente. Ameaçou dar uma resposta séria a uma eventual escalada dessas sanções. O que seria essa escalada? Seriam os ataques a áreas mais profundas da Rússia. O Putin também disse que quer manter o diálogo com os Estados Unidos. Agora, o Parlamento Europeu, o israelense, aprovou duas propostas que abrem caminho para a tomada de território palestino, o que foi criticado pelo governo americano. O Trump disse que Israel perderia o apoio dos Estados Unidos se anexasse a Cisjordânia. Débora. Pois é, né? É algo que deve trazer ainda muita repercussão sobre. Bom, e a gente ainda tem uma série, né, de balanços, de indicadores importantes para acompanhar hoje. Aliás, de indicadores, o mais importante estava para poder sair hoje, que eram os dados realmente de inflação, né? Como que está essa agenda do dia, Ana? Olha, tá melhor do que durante a semana. No Brasil, acabou de sair o resultado da Uzi Minas, vocês deram aí bastante, né, os números. Os investidores não estavam mesmo muito otimistas com o balanço do terceiro trimestre, por causa da dificuldade da invasão do aço chinês a preços mais baixos no mercado brasileiro. O prejuízo foi de 3,5 bilhões. Nos Estados Unidos, a Intel subia 8% no pré-mercado na sexta-feira, após o balanço, e o que agradou foram os cortes de custos. Os resultados marcam uma virada, um ponto de virada para a Intel, né, que tem lutado para manter a relevância diante de uma concorrência acirrada. A companhia reverteu o prejuízo, reportou um lucro de 4 bilhões de dólares no terceiro trimestre, com ganho de ação de 23 centavos de dólar, bem acima do consenso. Uma receita totalizando 13,7 bilhões de dólares, uma alta de 3%, também superando o estimado. Outro resultado que agradou os investidores foi o da Ford, que superou a previsão com lucro de 2,4 bilhões de dólares, com ganho de ação de 60 centavos de dólar, um resultado que foi motivado por uma forte demanda por SUVs e picapes. Agora há pouco saiu a Procter Gamble, a Rússia cortou juros em meio ponto para 16,5%, contrariando a expectativa de estabilidade, e ainda tem muita coisa na agenda hoje. No Brasil, o Banco Central está divulgando agora 8h30 os dados do setor externo. A previsão era de déficit de 7,8 bilhões de dólares nas transações correntes em setembro, e para o investimento direto no país, a mediana indicava a entrada líquida de 6 bilhões de dólares em setembro. O ministro Fernando Haddad e o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, participam de um evento sobre precatórios no Instituto dos Advogados de São Paulo. A participação de Haddad é às 9 da manhã e a de Ceron é às 16. No exterior, saiu o PMI do S&P Global nos Estados Unidos às 10h45. Alguns dados de atividade já saíram na Europa, em geral ficaram acima dos 50 pontos, o que indica expansão. O destaque foi o PMI de serviços da zona do euro, que subiu para 52,6 em outubro, de 51,3 em setembro, marcando então a maior expansão do setor desde agosto de 2024. O índice de sentimento do consumidor americano em outubro, que é calculado pela Universidade do Michigan, sai às 11 horas, e é importante observar as expectativas de inflação de 1 ano e de 5 anos. E às 14 horas saem os dados de petróleo da Baker Hughes. Outro dado que saiu hoje foi a inflação do Japão. Teve uma alta aí, passando de 2,7 em agosto para 2,9 em setembro. Isso alimenta especulações de alta de juro pelo Banco do Japão, embora o consenso ainda seja de manutenção da taxa esse mês. Isso porque os investidores acreditam que o Banco Central japonês deve aguardar para observar os efeitos da eleição da nova primeira-ministra Sanai Takahashi. O PMI composto do Japão perdeu fôlego, mas permaneceu também acima dos 50 pontos, indicando expansão da atividade econômica. Débora. Minha querida, muito obrigada por todas as atualizações. Uma ótima sexta-feira para você. Bom final de semana, Ana. Bom final de semana para você também, Débora. Até Obrigada. mais.